Nestes dias em que o cenário mundial já começa a simular a montagem de um palco apocalíptico, muitas pessoas se perguntam: o anticristo já está entre nós? Algum sinal sobre quem possa ser o anticristo? O que a Bíblia diz sobre o anticristo e o falso profeta? É isso que veremos no vídeo de hoje. A palavra anticristo aparece 5 vezes na Bíblia e refere-se a uma figura importante no retorno de Cristo. Ele é retratado como uma figura apocalíptica que virá nos últimos dias e terá destaque nos últimos 7 anos da história da Terra. A verdade é que o mundo nunca viu ninguém tão poderoso, influente e inteligente como este homem. E tudo isso acontecerá por um único motivo. Ele terá em suas mãos o poder do inimigo de nossas almas, Satanás. Veja como a Bíblia o descreve em 2 Tessalonicenses 2. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Mas a pergunta que não quer calar é: quando o anticristo chegará à Terra? E quais sinais haverão de surgir? É esse assunto que abordaremos neste vídeo. O Novo Testamento diz que Satanás tentou Jesus 3 vezes enquanto jejuava no deserto, para se preparar para o seu ministério na terra. A princípio, ele queria ir a Cristo e convencê-lo a saciar sua fome, transformando pedras em pães. E levou Jesus a um lugar muito alto, de onde podia ver toda a terra. Então Satanás ofereceu-se para dar a Jesus poder sobre todas as coisas se ele se curvasse diante dele. E finalmente o inimigo levou Cristo ao topo do templo e ordenou a ele que pulasse para que assim os anjos pudessem resgatá-lo e salvar sua vida diante de todos os judeus, que não acreditavam que ele era o Messias enviado por Deus. Meus irmãos, observe uma coisa nessas 3 situações. Em todas elas, Satanás ofereceu coisas boas a Jesus, mas em troca ele queria adoração e desobediência à palavra de Deus. E é exatamente a mesma coisa que ele está fazendo nos dias de hoje. O diabo nos oferece tudo o que é bom e agradável aos nossos olhos carnais, mas em troca ele quer que paremos de orar e busquemos a Deus. E é isso que o anticristo desejará que o mundo faça depois que ele for anunciado a todos os habitantes da terra. Ainda em 2 Tessalonicenses 2, vemos que nos últimos dias haverá uma grande apostasia, ou seja, o abandono da fé de muitos que um dia entregaram suas vidas a Cristo. Eles deixarão de servir ao Senhor e servirão ao diabo sem perceber, dando ao anticristo todo o controle sobre suas vidas. Veja o que diz a palavra do Senhor, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo do 1 ao 4. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e ao nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Percebemos que tudo isso que foi citado já está acontecendo em nossos dias atuais. Quantas apostasias em nosso meio! Quantas pessoas que não buscam mais a Deus! Pessoas que já abandonaram a fé em Cristo por ilusões desse mundo. Observe que esta passagem diz que o anticristo se sentará no santuário de Deus e afirmará ser Deus. E por esta razão, os estudiosos da Bíblia, e especialmente os do fim dos tempos, acreditam que isto se refere ao 3º templo que será construído em Jerusalém, exatamente no mesmo local em que o Templo de Salomão foi construído. E essa construção realmente existirá. Há quem diga até que os governos de Israel e da Palestina já iniciaram negociações sobre a futura construção deste templo, que abrigaria os fiéis habitantes de ambas as nações, e segundo a profecia, seria assumido pelo anticristo. Agora vamos ler o que está escrito no livro de Coríntios 6, que diz o seguinte: Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos?
Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Irmãos, somos o santuário de Deus aqui na terra. O anticristo realmente ainda não foi anunciado, mas já reside no coração dos seres humanos, controlando-os e afirmando ser o Deus das suas vidas. Muitas pessoas ainda veem a vinda do anticristo como algo do futuro, mas não, ele já está conosco. Basta olhar para o mundo, para as coisas que estão acontecendo, para perceber que ele já controla o coração dos seres humanos e ali entroniza secretamente. E não é isso que eu digo, mas a própria Bíblia. Preste atenção ao que o apóstolo João escreveu. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo, e agora já está no mundo. O espírito do anticristo já está no mundo, meus irmãos, e todos devemos estar atentos para que ele não se apodere de nós. Portanto, não espere que o terceiro templo seja construído em Jerusalém, ou que um acordo de paz seja anunciado entre as principais nações e religiões. Tudo isso será apenas o resultado do que já está acontecendo hoje diante de nossos olhos. A maioria dos sinais que precedem a volta de Jesus já se cumpriram. No entanto, muitos duvidam e dizem que estas coisas sempre existiram e que as gerações passadas também pensaram que Jesus voltaria no seu tempo. Mas devemos ter muito cuidado, porque agora os sinais são muito claros e não podemos ser apanhados desprevenidos por viver em desobediência à palavra de Deus. Se você ainda não se arrependeu dos seus pecados e aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, saiba que Ele o ama e está aguardando a sua decisão. Tudo o que está acontecendo nesses últimos tempos são cumprimentos da palavra de Deus. Nunca nos aproximamos tanto da volta de Cristo como agora. Sabemos que em breve Jesus voltará e não tardará para buscar a sua igreja. Então que possamos vigiar e continuarmos firmes em Cristo, para que assim estejamos juntos com Ele para todo sempre. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e também de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever e fazer parte dessa família. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.